Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus, o livro do profeta Joel, capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Versos 12 a 17. Joel, capítulo 2. Na minha Bíblia está na página 783, não sei se isso ajuda você. Joel capítulo 2, verso 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Agora, por favor, verso 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém. Irmãos amados, esse texto tem para nós um eloquente chamado ao arrependimento. O contexto aqui é que a nação de Judá está vivendo os seus dias mais críticos, mais dramáticos. E se você observar o contexto, há quatro problemas avassaladores que estão esmagando a nação. Primeiro, numa cultura agropastoril, três coisas acontecem que vão lambendo, destruindo e devastando todo o território. Um bando de gafanhotos, uma seca implacável e o fogo que vai lambendo e devastando o que sobra. Portanto, a terra está assolada. É a mesma coisa que acabamos de ler em Crônicas, quando o juízo disciplinador de Deus vem sobre o povo. Não por um mero acaso, não por uma coincidência, mas é a mão de Deus trazendo juízo a um povo que se rebela, a um povo que se afasta, a um povo que não honra a Deus, nem segue, nem obedece aos seus preceitos. Mas se isso não bastasse, essa devastação da natureza, essa devastação dos produtos agrícolas e do gado e das ovelhas, dos pastos, agora Joel ainda menciona que um exército estrangeiro, poderosíssimo, conquistador, expansionista, guerreiro, inclemente, impiedoso, está vindo contra a nação. É uma invasão militar onde o povo não tem capacidade de resistência. E é nesse cenário, portanto, de medo, é nesse cenário, portanto, de invasão, é nessa crise que não tem paralelos na história desse povo e que vai massacrar esse povo. É nesse beco sem saída,
é que Deus conclama o seu povo a um arrependimento profundo e sincero. E eu chamo a sua atenção para o texto que nós acabamos de ler, e em primeiro lugar olhando a natureza desse arrependimento, a natureza dessa volta para Deus. Em primeiro lugar, versículo 12 diz: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim. Em outras palavras, por pior que seja a crise pessoal, familiar ou nacional, há uma saída. Essa saída não está na política, essa saída não está nos homens, essa saída está em Deus. E essa volta, primeiramente, é uma volta pessoal. Convertei-vos a mim. A mim. Notem vocês que é muito possível, em tempos de crise, ou em outros tempos também, nós substituirmos a nossa relação com Deus por uma relação institucional. Nós acharmos que a nossa relação com a instituição religiosa ou com a própria igreja é substituto da nossa relação pessoal com Deus. Se você ler o contexto, o povo ia ao templo. Se você ler o contexto, os sacerdotes faziam o seu trabalho. Se você ler o contexto, o povo tinha até uma visão quase que mística do templo, dizendo: templo do Senhor é este. Mas o problema do povo não era a questão da religiosidade. Religiosidade o brasileiro tem muita. Religiosidade você vê no mundo inteiro. O problema seu, meu e nosso é uma relação pessoal com Deus que precisa ser restabelecida. Não é voltar-se apenas para a instituição religiosa, é voltar-se para Deus. É essa relação pessoal, essa relação pactual, essa relação íntima com o Deus vivo. É isso que Deus requer de você e de mim nesta manhã. Mas em segundo lugar, olhe comigo que não é apenas uma volta para uma relação pessoal, mas deve ser uma volta com profundidade. Está escrito assim no verso 12: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não é algo raso, perfunctório, epidérmico, superficial. É uma volta de coração. Sabem por quê, amados? Deus não se impressiona com aquilo que impressiona o homem. Deus não se impressiona com os nossos gestos, por mais grandiloquentes que eles sejam. Deus não se impressiona nem mesmo com o nosso emocionalismo, tantas vezes histérico, mas sem consistência, de verdade, do íntimo, do coração. Por isso Deus está dizendo: voltem, mas voltem de todo o coração. Voltem, mas voltem de forma profunda. Voltem, mas voltem com todo o seu ser para mim. Não é palavra, é atitude de todo o coração. Mas notem mais, em terceiro lugar, essa volta precisa ser uma volta com diligência, porque o verso 12 diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns. Esse é um ponto curioso, irmãos, porque algumas pessoas acham que o jejum é só para uma calamidade nacional, e o caso aqui é de calamidade nacional. Porém, não há calamidade mais aguda e mais profunda do que a calamidade pessoal. E se nós formos honestos com nós mesmos, nós haveremos de admitir que a calamidade nacional é apenas a somatória das calamidades individuais. A nação é apenas o resultado da somatória de seus cidadãos. Por que a crise é nacional? É porque a crise pessoal se multiplica. Então eu sou o problema da nação. Se eu quero solução para o Brasil, eu preciso buscar solução para a minha vida. É na medida que o individual é mudado, é transformado, é que o geral, é que o coletivo é impactado com transformação. Mas quando o profeta nos conclama a uma volta com diligência, com jejum, ele está dizendo o seguinte: eu preciso ter pressa para isso. Porque o que é um jejum? É quando você se aparta daquilo que é bom, para você buscar o que é melhor. É quando você se priva daquilo que é lícito e magnífico e bom e dádiva de Deus, para você ter uma volta com tanta pressa para Deus, que voltar-se para Deus é mais urgente do que própria sobrevivência. Jejum, com certeza, é você se abster do que é bom para aquilo que é melhor. É você se abster do pão da terra para se alimentar
do pão do céu. O pão da terra é um símbolo do pão do céu. Então, o jejum é quando você se priva do pão da terra, para você buscar não o símbolo, mas o próprio simbolizado, o próprio Deus. Quando eu olho para a história, eu vejo que nos tempos mais críticos da nação de Israel, o jejum foi conclamado. Foi isso que aconteceu na época do rei Josafá, diante de uma invasão de 3 inimigos confederados para atacar Jerusalém. Foi isso que aconteceu na época da rainha Esther, onde o povo estava já com a sentença para o povo judeu ser exterminado, e um jejum é conclamado. Nos grandes períodos de crise da história, quando o povo voltou-se para Deus com jejuns, Deus reverteu o quadro, Deus reverteu a situação. É hora da igreja brasileira, meus amados irmãos, ser convocada para jejuar, para Deus, por sua graça e misericórdia, agir soberana e extraordinariamente na vida desta nação, revertendo essa crise tão avassaladora que nos ataca, que nos atinge. Mas em quarto lugar, essa volta, vejam você comigo, verso 12 ainda, é uma volta com quebrantamento. O texto diz: convertei-vos a mim com choro e com pranto. A grande pergunta é, amados, até que ponto nós estamos cônscios da crise que nos atinge? A pergunta, talvez pessoal: qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez que você chorou pelos pecados da sua família? Qual foi a última vez que você chorou pelos pecados da sua igreja? Qual foi a última vez que você chorou pelos pecados da nação? O grande drama hoje é que nós estamos buscando restauração com os olhos secos demais, enxutos demais. E Deus está nos recomendando aqui que essa busca de restauração precisa passar pelo quebrantamento do choro. Assim como diz a Escritura, Jacó chorou lá no Val do Jaboque. Assim como diz a Escritura, Davi chorou em Ziclag. Assim como diz a Bíblia, Neemias chorou acerca dos dramas de Jerusalém. Assim como Neemias, como que se liquefez em lágrimas diante dos dramas que atingiu o seu povo. Assim como Pedro chorou diante da crise pessoal dele com o Senhor Jesus, com a sua queda, com a sua negação, com a sua covardia e pusilanimidade. Mas mais do que isso, irmãos, em quinto lugar, confiram comigo o versículo 13. Essa volta para Deus tem que ser uma volta com sinceridade. Está escrito assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Aqui está uma coisa muito interessante da cultura de Israel, porque era muito comum na expressão religiosa do povo, num momento de crise, o povo rasgar as vestes. E rasgar as vestes era um símbolo do rasgar do coração. Mas de repente, o símbolo tomou o lugar do simbolizado. De repente o gesto passou a ser substituto da realidade. De repente eles rasgavam as vestes apenas como um teatro, apenas como um gesto cênico, apenas de uma espiritualidade externa, apenas como algo para impressionar as pessoas. Mas lá dentro, a veste está rasgada, mas o coração está endurecido. O que o profeta está nos recomendando aqui é que Deus não aceita uma espiritualidade cênica, Deus não aceita uma espiritualidade de teatro, Deus não aceita apenas uma espiritualidade do espetacular aos olhos humanos. Deus quer um coração rasgado, Deus quer um quebrantamento honesto e sincero, Deus quer uma volta para Ele com sinceridade. Deus não aceita uma espiritualidade farisaica, apenas de rótulo, apenas de aparência, apenas exterior. Mas quando o profeta nos chama ao arrependimento, ele vai mostrar ainda no verso 12 a urgência disso. Preste atenção no começo do verso 12. Ainda assim, agora mesmo. O que ele está querendo dizer com isso? A crise está aí. Já está batendo a porta. A seca no campo, os gafanhotos devastando a plantação, o fogo lambendo as pastagens, o inimigo avassalador. É só você ler o capítulo
De número 2, como é que esse inimigo é terrível, é expansionista, é guerreiro, é completamente sanguinário. Se você perceber a cultura dos assírios, que é a descrição aqui, eles entravam nas cidades, decapitavam os homens e mulheres e empilhavam na porta da cidade montões e montões de cabeças. Era esse povo que estava vindo. A iminência da crise está aí, a crise já está estabelecida, o juízo já está lavrado, e mesmo nessa circunstância, parece que irremediável e irreversível, Deus está dizendo para o seu povo, ainda assim, agora mesmo. Talvez você olhe para a sua vida, para a sua família, para a sua nação, mas não tem mais jeito. Chegamos ao fundo do poço, da violência, da degradação moral, da depravação moral, da perda dos valores, da degradação da família. Você olha para todo lado e você vê a iniquidade prosperando, você vê o mal sendo incentivado, você vê a virtude sendo atacada com tanto rigor, e você diz, meu Deus, para onde vamos sair? Qual é a saída para essa nação brasileira? E Deus está dizendo, ainda assim, agora mesmo, se o povo de Deus se voltar para Ele, Deus é poderoso para reverter este quadro. Mas notem vocês, queridos, que motivação o profeta nos oferece para nos voltarmos para Deus? Notem comigo, primeira motivação, olha aí o versículo 13. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. Amados irmãos, o que é misericórdia? Essa palavra misericórdia traz a ideia de você lançar o coração na miséria. O Brasil está num estado deplorável. Deplorável. As nossas mídias incentivam uma inversão de valores. A nossa cultura está se sodomizando. Aquilo que é certo é escarnecido, aquilo que é errado é aplaudido. A violência atinge níveis insuportáveis na cidade e no campo. A ganância insaciável, o egoísmo, a vaidade, a soberba, está aí proliferando-se para todo lado. A idolatria domina, a feitiçaria domina, o ateísmo avança. Nesse cenário, queridos, você olha e diz, meu Deus, como é que nós vamos sair dessa? E o texto está dizendo, se você se voltar para Deus, esse Deus é misericordioso, Ele lança o coração na miséria, Ele lança o coração nessa podridão em que a nação se encontra, e Deus é rico em misericórdia, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele tem prazer na benignidade. Quando o povo de Deus clama a Ele, conforme já lemos aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esse é o Deus que nos estimula a buscarmos seu próprio caráter misericordioso. Mas qual é a possibilidade de encontrarmos resposta? Veja comigo, por gentileza, versículo 14. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Ele está usando aqui, meus amados irmãos, uma expressão muito interessante. É a forma humilde do profeta de oferecer esperança. Ele está dizendo, a volta é possível. Por quê? Porque é uma promessa de Deus. Quando nós nos voltamos para Deus, Deus se volta para nós. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração arrependido. Quando o povo de Deus se volta para Ele, Ele automaticamente se volta para o povo. Então o profeta está mostrando para nós, quem sabe não se voltará. O juízo está lavrado, a sentença está dada, o juízo está à porta, a tragédia já está lavrada, mas mesmo nessa emergência e urgência plena, se o povo se voltar para Deus, Deus se voltará para o seu povo. Mas agora, vem o último ponto que eu quero enfatizar antes da conclusão. Essa convocação deve atingir quantas pessoas? Quais pessoas?
E eu conclamo você a olhar comigo o versículo 15. Aí entra uma convocação nacional, pública. Você pode ler o 15 comigo? Vamos todos juntos? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Veja que a convocação agora não é particular, é geral. Não é individual, é coletiva. É a nação que está sendo chamada. Ao longo da história, muitas vezes, a igreja foi conclamada a se voltar para Deus, de uma forma pública, coletiva. Muitas vezes, essa prática espiritual, por exemplo, do jejum, que é pessoal e particular, e Jesus diz que você deve jejuar de forma muito discreta, para não passar para as pessoas que você está jejuando, para não passar uma espiritualidade cênica, e hipócrita e farisaica. Chega um momento em que isso é coletivo, isso é para todo mundo ver. Isso é para a nação ser impactada, para dizer que o povo de Deus não está se conformando com essa situação, está clamando a misericórdia, a intervenção divina. Mas, diante disso, a convocação pública vai começando a ter contornos também particulares. Se não, vejamos, olha aí comigo o versículo 16. Primeiro, congregai o povo, santificar a congregação, ajuntai os anciãos. Os anciãos aqui eram aqueles que eram os líderes do seu povo. E o que o profeta está nos mostrando é que se nós queremos restauração, os líderes precisam dar o primeiro passo. Eles precisam dar o exemplo. Eles precisam liderar o povo nessa busca. Eles precisam liderar o povo neste gesto de quebrantamento, de arrependimento e de volta para Deus. Mas que mais? Reunir os filhinhos e os que mamam. Você percebe aí os filhinhos trazendo a ideia dos jovens e até as crianças. Então ninguém está dispensado dessa volta para Deus. Ninguém está fora desta convocação solene para voltar-se para Deus. E mais, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Ele está mostrando aqui que nem mesmo dentro da cultura de Israel, quando um rapaz e uma moça se casavam, eles tiravam um ano para ter um momento só deles, como se fosse uma longa lua de mel, para um momento de entrosamento, de comunhão, de conhecimento recíproco. Ele está dizendo que nem mesmo essa experiência que tinha base legal para ter esse tempo de intimidade do casal, não está dispensado. O noivo e a noiva, no próprio dia do casamento, precisa se voltar para Deus. Nem mesmo esse momento de celebração está dispensado da urgência dessa volta para Deus. Mas que mais? Versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Aí você começa a perceber que os sacerdotes aqui eram os líderes que cuidavam do povo. E ele está mostrando que agora, diríamos numa linguagem nossa, hoje os pastores precisam chorar. E eles precisam orar. Eles precisam se colocar na brecha em favor do seu povo. E desta maneira, irmãos, o que Deus está dizendo é que se houver uma convocação solene e um atendimento pronto da igreja, das crianças, dos jovens, dos casados, dos recém-casados, dos próprios pastores, num conjunto pleno e completo e coletivo do povo de Deus, o Deus está dizendo que Ele vai reverter isso. Olha aí comigo a parte B do versículo 17. E não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Ele está pedindo o seguinte: meu Deus, não permita que o teu povo seja visto como um opróbrio entre as nações, que as nações escarneçam do teu povo. O que está acontecendo hoje? A igreja tem sido escarnecida, irmãos. Os valores cristãos estão sendo escarnecidos na mídia, nos parlamentos, nas cortes, nos palácios, na imprensa, nas músicas, no teatro, nas ruas, por todo canto. Quando o povo de Deus é conclamado a orar, entendeu? Reverta isso, Senhor. Não permita que o teu povo seja opróbrio, não permita que o teu povo seja envergonhado, humilhado.
Que o teu povo sofra, meu Deus, o vexame de viver numa cultura dessa, sendo engolido por ela, em vez de influenciá-la. E o resultado, queridos, está no versículo 28 e 29. O que o texto está dizendo é que quando o povo de Deus se volta para Deus, Deus poupa a nação, Deus abençoa a nação através do seu povo. E aí vem aqui a gloriosa promessa de Deus no verso 28. E acontecerá depois. Depois de quê? Não antes, depois. Depois de quê? Depois que o povo se volta para Deus. O que é que Deus faz? Deus derrama do seu Espírito. Ô irmãos, leia a história e vocês verão isso. Nos tempos de maiores crises no mundo, quando a igreja se voltou para Deus, e Deus visitou a sua igreja com poderosos reavivamentos e derramamentos do seu Espírito, a igreja se levantou, a nação foi restaurada, e Deus poupou o seu povo, e Deus abençoou de maneira poderosa a sua igreja, para ser influenciadora, em vez de ser envelopada pelo sistema do mundo. Olha o que o texto está querendo dizer: eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e aí não tem mais barreiras do sexo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, aí não tem mais barreira etária, vossos velhos e vossos jovens, velhos sonharão, jovens terão visões, aí não tem mais barreira social, até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu Espírito naqueles dias, todas as barreiras vão sendo quebradas, todas as fronteiras vão sendo derrubadas, e a obra de Deus vai avançando. Homens, mulheres, jovens, velhos, servos, patrões, todos são alcançados pelo derramamento da graça de Deus, e a obra de Deus vai avançando, e vai prosperando, e Deus vai restaurando a nação. Eu conclamo você hoje a pensar na situação do Brasil. Você que acompanha os noticiários, você que vê os jornais, você que lê o jornal, você que lê os periódicos, você que está aí com todas as informações no seu smartphone todo dia, toda hora. Não há saída para a nação brasileira, meus irmãos, a não ser em Deus. Em Deus. E a nação não vai conhecer Deus a não ser por meio da igreja. E a igreja não vai impactar a nação a não ser que ela se volte para Deus. E quando a igreja se voltar para Deus, Deus se volta para ela. E Deus refreia o mal. E Deus inibe o mal. E Deus suspende o juízo e derrama do seu Espírito, para que haja salvação, para que haja restauração, para que haja cura, para que haja um tempo venturoso para nós e para o país. Eu conclamo você a curvar sua fronte, por favor, para buscarmos a Deus em oração. Tu conheces, Deus, a realidade dramática em que a nação brasileira se encontra. O descrédito, a desesperança, o desemprego, a depravação, o desgaste dos valores morais, a inversão de valores. Tu bem conheces, meu Deus, que muitos daqueles que se propõem a liderar a nação não têm temor do teu nome, conspiram contra a tua palavra, contra os valores do teu reino. E o que nós te pedimos, meu Deus, é que tu levantes nessa crise a tua igreja, que tu santifiques a tua igreja, que o teu povo se humilhe debaixo da tua poderosa mão, que o teu povo se arrependa dos seus maus caminhos, que o teu povo se volte para ti de todo o coração, com profundidade, com sinceridade, com diligência, com urgência, e que haja, meu Deus, um reavivamento espiritual na vida da tua igreja, que a tua igreja não seja luz debaixo do alqueire, que a tua igreja não perca o sabor, que a tua igreja não se conforme com este século,
Que a tua igreja não seja tragada pelas ondas da iniquidade. Que a tua igreja não naufrague neste mar revolto do pecado. Mas que a tua igreja se levante para buscar a tua face, para experimentar um derramamento poderoso do Espírito Santo, e que estas ondas do Espírito, ó Deus, alcance toda a nação brasileira, e haja um tempo de cura, de restauração e de salvação em nosso país. Bendito é o teu nome, porque quando o homem chega no fim da linha, num beco sem saída, tu ainda abres para nós uma fresta de esperança. Bendito é o teu nome, porque nas tuas mãos não tem causa perdida. Bendito é o teu nome, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós estamos aqui aguardando, meu Deus, que a nação brasileira volte-se para conhecer o único Deus vivo e verdadeiro, que a tua igreja anuncie com galhardia, com desassombro e unção do Espírito Santo, esta gloriosa mensagem a todos os recantos desta nação. Oramos com gratidão. Oramos com expectativa, oramos sedentos de recebermos esse tempo de cura e restauração, em nome de Jesus. Amém.